Há 30 anos, ligados a um sonho e a muitas expectativas, o Alcaténis dava os seus primeiros passos. A inauguração do campo de ténis, um marco para a comunidade, foi um momento marcante. A trajetória da associação não foi um mar de rosas. Houve muitos desafios, superaram-se muitos deles e ainda sentiu o peso de um vazio diretivo. Mas a paixão pelo ténis, o espírito de camaradagem e bairrista, venceu. Neste comentário, vamos rever algumas dessas histórias, desde o início, o renascimento e agora o presente, muito sólido. Quanto ao futuro, esse será de trabalho, igualmente tal como foi até agora, mas também de sucesso. Uma história escrita a muitas mãos. Parabéns, Alcaténis! João Marques, diretor técnico do Alcaténis neste momento, na atualidade, provavelmente, ou de certeza, que é um dos que mais tempo passa e passou nestes cortes de ténis, do Alcaténis. Isso é quase um dado adquirido e é quase uma certeza. O Alcaténis, João, é ou o clube do coração? Acho que essa é uma pergunta que tem uma resposta óbvia. Evidentemente que sim, porque por toda a conjuntura que me envolve no desporto e na minha vida, porque foi aqui que eu também conheci, ou comecei a dar, não os primeiros passos, mas que dei alguns passos em termos de aprendizagem no ténis. Acho que eu comecei a jogar ténis no Albi Sport em Castelo Branco, porque na altura em que começamos a praticar, vários rapazes cadalcaíns, ainda não havia cortes de ténis em Alcaíns, e depois quando se realizou a obra e quando foram inaugurados os cortes, de forma posterior o clube, regressei a Alcaíns para praticar, assim como muitos dos jovens daquela época, e por aqui tive uma temporada para depois, mais tarde, regressar ao Albi Sport, onde fiz competição mais intensivamente. Quando concluí os meus estudos, a licenciatura, comecei a dar aulas como treinador, e aí depois também estar numa temporada em Castelo Branco, regressei ao Alcaíns e ao Alcaténis, e desde essa época, estamos a falar desde 2017, que foram feitas as requalificações dos cortes de ténis e das instalações adjacentes, que aqui continuo e aqui espero continuar a dar o meu contributo para fomentar e para desenvolver e para divulgar o ténis, não só em Alcaíns, mas também às aldeias vizinhas, e todos aqueles que nos procuram em outras épocas do ano, sejam elas de verão ou de interrupções como o Natal ou a Páscoa. Está connosco o atual presidente da direção do Alcaténis, Rui Lopes. Rui, onde é que tu estavas no dia da inauguração dos campos de ténis aqui em Alcaíns? Estava precisamente nos campos de ténis em Alcaíns, nos campos. Estava aqui, ainda era miúdo, tinha 9 anos, e estava aqui com o meu pai e com os restantes elementos da direção na altura do Alcaténis. Estava muita gente, havia um torneio até de apresentação, digamos assim. Tinham aí alguns jogadores até que já jogavam ténis há alguns anos, e depois fizeram uma competição, pronto, inauguraram mais ou menos os campos dessa forma, mais ou menos como me lembro. E sim, eu estava aqui, ainda miúdo, a observar e a jogar quando deixavam, não é? Então, tu estiveste presente no Alcaténis, da vida do Alcaténis, desde o seu início, desde o ano zero, do dia zero, digamos assim, porque mais tarde formou-se a direção. Sim, eu já tinha uma raquete de ténis, meu pai jogava ténis em Castelo Branco e eu perdi muitas horas naquele bate-bolas sozinho. Mas, na verdade, a começar a jogar ténis, a aprender a jogar ténis, foi exatamente aqui. Aqui é que eu comecei a ter aulas de ténis, a dedicar-me também mais ao ténis, foi sempre no Alcaténis. E sim, portanto, desde o primeiro dia que existe Alcaténis, eu comecei aqui a jogar também. Connosco, João Dias, presidente que voltou a reativar o Alcaténis em 2014. João, quem te conhece sabe que gostas de ser mais arrojado, digamos. E graças a isso,
voltaste a reativar a atividade no Alcaténis. Gostava de saber um pouco sobre essa história. Como é que surgiu? Quem é que foram as pessoas envolvidas? Bem, na verdade, o rojo nessa altura sobre a minha pessoa até não foi muito, porque eu tive o prazer de ser convidado por dois responsáveis, para mim são os verdadeiros responsáveis, de ter a ideia de reativar o Alcaténis. E tive o prazer de fazer parte dessa equipa inicial, ocupando o cargo de presidente, como poderia ocupar outro cargo qualquer, onde felizmente penso que por onde vou passando os cargos é o que menos importa, mas tive efetivamente esse privilégio de poder fazer parte dessa equipa que reativou o Alcaténis há 10 anos atrás. Temos connosco Rogério Martins, que em 1993 era uma figura muito ativa na vida social alcainense, era presidente da junta da freguesia de Alcaíns. Foi quando foi aqui a inauguração dos campos. Rogério, como é que surgiu a intenção de Alcaíns ter campos de ténis e mais tarde uma associação como o Alcaténis? Muito bem. Na altura fazia-se sentir em Alcaíns a necessidade da prática do ténis que já existia na cidade de Castelo Branco. Nessa altura, os encarregados de educação, os pais, levavam os jovens, os filhos, a Castelo Branco e tinham que os ir a buscar diariamente ou regularmente, o que causava algum transtorno. E, portanto, aquela zona de cedência da Quinta da Pedreira comportava um espaço desportivo, uma zona desportiva, e nós entendemos na altura, na Junta de Freguesia, que fazia sentido criar um clube de ténis, e para isso nada melhor do que começar com a construção de infraestruturas que facilitassem, portanto, o aparecimento desse clube. Nesse sentido, em 1992, demos início à construção do complexo de ténis que hoje existe. Então quer dizer que a paixão pelo ténis já era antes do Alcaténis, que já jogavas antes do próprio clube e do próprio esporte de ténis aqui em Alcaíns. Quer dizer que esta paixão nasceu imediatamente quando o clube foi fundado? Sim, vamos lá ver, pronto, como disseste bem, eu comecei a jogar ténis antes, porque o meu pai praticava e também tinha um tio que praticava, portanto, raquetes de ténis sempre foi um material que sempre houve na minha casa e era algo que sempre me chamou a atenção e sempre queria algum bichinho por essa modalidade. Estamos a falar de uma altura em que, com 5, 6 anos, Alcaíns, por exemplo, não tinha oferta desportiva nenhuma. Recordo-se que nessa altura apenas existia o Clube de Alcaíns, apenas com o primeiro escalão, na altura que era infantis, que era a partir dos 10 anos, portanto não havia o que há agora em termos de oferta desportiva. E nós tínhamos que ir para Castelo Branco, onde já havia mais outras ofertas e outras modalidades desportivas. E assim que houve a possibilidade de se criar e de desenvolver o ténis em Alcaíns, regressei de imediato, sem pensar noutra hipótese, porque fazia todo o sentido praticar a modalidade no Clube da Terra, até para ajudar a desenvolver o clube e tentar criar, por parte das pessoas que estavam na direção, uma associação sustentável, com crescimento, e isso precisavam de base e nada melhor que nós como praticantes. Numa vila como a de Alcaíns, ter este tipo de atividade é algo que valoriza-se sem dúvida a vila. Quais é que foram os pressupostos para reativar esta atividade aqui em Alcaíns? Primeiramente, porque todas as pessoas envolvidas, grande parte das pessoas envolvidas na reativação do Alcaténis têm alguma ligação à prática da modalidade e a maioria também alguma ligação familiar aos fundadores ou a quem iniciou ou verdadeiramente começou isto há 30 anos atrás. E então mais do que um contributo à modalidade, à vila, e um prazer enorme de todos podermos contribuir com a nossa pequena parte simbólica. Ser presidente do Alcaténis
Era algo que tu alguma vez tinhas pensado ser? Nunca imaginei uma coisa dessa, ainda mais tão novo, muito menos, não é? Mas ao longo da vida, sei lá, Não. quando tinhas 18 anos, 20 anos, 22, Não, como o Alcaténis desde 2001 ou 2002 que não tem direção, não tem clube, pronto, não havia clube desde mais ou menos 2002, portanto eu em 2002 tinha 17 anos, portanto isto acabou um bocadinho aos meus 17 anos, quer dizer, começou aos 9, mas aos 17 já estava um bocadinho morto e enterrado o clube. Portanto, eu nunca aspirei a ser presidente de uma coisa que na altura nem sequer existia, não é? com essa idade nem sequer poderias pensar que poderias ser tu a reativá-lo ou a pensar nisso, não é? De todo, não é? Aliás, a nossa vida é feita por etapas, não é? E a etapa do Alcaténis veio numa altura da minha vida que já era se calhar mais possível, já tinha outras competências que eram necessárias para estar numa direção, primeiro como tesoureiro do presidente João Dias, e depois, a partir de 2019, já como presidente do Alcaténis. Mas precisamos sempre a cada momento, estar e ter as ferramentas certas para estarmos nestes lugares, certamente. Esta obra é um marco, e foi um marco, e continua a ser na história de Alcaíns e também na tua história como presidente da junta desta freguesia. Foi fácil colocar a ideia do papel depois no terreno? A aplicação destas ideias foi fácil ou houve alguns percalços? Não foi muito fácil. As obras nas juntas de freguesia são sempre obras difíceis e que contam e esperam sempre contar com o apoio das câmaras municipais. No caso de Alcaíns, nós avançámos com a obra com responsabilidade total da Junta de Freguesia. Demos apenas conhecimento à Câmara Municipal que estávamos a realizar uma obra vocacionada para a prática do ténis de campo, mas foi uma obra muito personalizada, muito da Junta de Freguesia. Foi talvez a obra onde a Junta iniciou e completou a obra quase sem o Presidente da Câmara visitar o local. Aliás, no momento da inauguração, recordo-me que ele ficou surpreendido com a criação daquela infraestrutura, porque ele tinha tido pouco conhecimento acerca da mesma. Estamos a falar, desculpa, do César Vilafranca. Na altura, César Vilafranca. Por outro lado, a obra contou com alguns imponderáveis. A obra situa-se numa zona rochosa, com pedra muito agarrada ao sol, que tinha muita área, e nós entendemos que os campos de ténis deviam ser vistos, deviam ser enquadrados não horizontalmente no terreno, mas aprofundando o terreno. E acontece, tipo anfiteatro, exatamente. E acontece que naquele espaço o solo era só pedra. E nós fazíamos mesmo questão que o anfiteatro fosse a forma daquela infraestrutura. De maneira que tivemos que aprofundar o solo à volta de 1 metro de altura. Portanto, como é que o espaço era só composto por pedra, foi terrível a parte da demolição e da terraplanagem, foi muito complicada. Mas conseguiu-se e o resultado está à vista de toda a gente. Tu falaste há pouco no teu pai, que foi uma das figuras aqui do Alcaténis, uma figura importante, além de ser noutras atividades também, mas do Alcaténis. Foi uma pessoa também que deixou a sua marca. Terá sido ele uma das forças, ou um dos teus, digamos, o que te faltava para que realmente pudesses assumir uma presidência do Alcaténis? Eu quando assumi a presidência do Alcaténis, o meu pai ainda era vivo, portanto ainda teve
gosto ou não, de me ver como presidente do clube. Claro que para ele fazia sentido, não é? Porque eu estava muito ligado ao clube, e ele também, desde o início, também nas várias direções que houve até 2002, esteve sempre presente, e depois mesmo na reativação também esteve, ou seja, pronto, foi ser uma pessoa muito presente no ténis em Alcaíns, desde a sua fundação e depois no seu reinício, depois em 2014, também foi um ator importante. Em relação à questão de ser presidente, é um trabalho que tem realmente, é desgastante, não é? Porque temos de estar permanentemente preocupados com toda a atividade do clube, seja com a questão da escola de ténis, seja com a questão de sócios, de aluguéis de campos, ou seja, tens de estar sempre dentro de todas as situações e tens de também estar sempre a olhar para o clube daqui a 2, 3, 5 anos, ou seja, tens de estar numa perspectiva sempre atual, e tens que perceber para onde é que pode caminhar no futuro. Algum crescimento sustentável nestes últimos anos, mas tens que perceber para onde é que tu queres ir, que ferramentas é que tu precisas, que apoios é que tu precisas, e isso é fundamental depois para se conseguirem bons resultados. Agora falamos um bocadinho mais a nível pessoal, já que falaste em sócios fundadores. Como é que é o João Dias no ténis, como jogador? Está muito perto de um dia poder vir ser um jogador, mas tarda a chegar a essa hora. Portanto, é um praticante. Nada mais do que isso. É sempre com o sonho de um dia poder ser um jogador de ténis, mas não é o caso. Atualmente nem sou quase praticante. Tenho muito gosto em participar nos torneios que o Alcaténis organiza sempre que estou presente em Alcaíns nessa data. E é normalmente as vezes que jogo durante o ano, infelizmente. Mas com um pouco de treino, achas que poderias ambicionar umas taças para o teu museu? Claramente que sim, depois poder juntar já algumas que tivemos. Claramente que sim, mas efetivamente hoje o meu contributo para os troféus com o Alcaténis é reduzido ao nulo mesmo. Já temos então os campos de ténis a trabalhar e inaugurados. A dinâmica do Alcaténis foi imediata ou demorou algum tempo a arrancar? E neste episódio de início do Alcaténis, quem é que foram os principais atores, digamos assim, desta dinâmica? Pois, a dinâmica não foi, do ténis não foi imediata. Primeiro construímos as infraestruturas, depois havia que criar um clube que dinamizasse o espaço. Ainda houve alguma pressão por parte do Clube Desportivo de Alcaíns para ser o clube a dinamizar o espaço. No entanto, nós entendemos que o clube já tinha várias secções e o ténis seria mais uma, e entendemos que para a saúde do ténis o melhor seria criar um clube independente que fosse, cujo objetivo fosse só a prática do ténis, de maneira a dar uma maior projeção ao clube. E penso que foi uma decisão acertada. O futuro, apesar de, depois das infraestruturas, a constituição do Alcaténis ter passado por alguns percalços, o que é certo é que depois da equipa jovem ter agarrado no ténis, que estava praticamente morto, sem atividade, foi possível a tal dinamização que pretendíamos, e penso que neste momento o ténis vai no bom caminho. Nessa altura pode-se dizer que as pessoas mais dinamizadoras, digamos, do clube foram os antigos praticantes, porque eram eles que sentiam mais a necessidade da prática do ténis e de uma evolução que se queria para Alcaíns, porque termos um clube com a prática do ténis de qualidade também é, sobretudo, criar oportunidades de desenvolvimento para Alcaíns. E foi o que aconteceu. Portanto, não vou falar em nomes porque eles são muitos, mas digamos que os antigos praticantes
de ténis foram os grandes dinamizadores depois na criação do Alcaténis. No início dessa resposta tu falaste no teu pai, que também praticava ténis, e o teu pai vive mesmo aqui ao lado dos campos, e era onde tu também vivias, quando vivias com ele e com a tua família. Tu lembras do dia da inauguração destes cortes de ténis? Olha, eu lembro da inauguração, mas eu curiosamente ainda não vivia aqui. Eu vivia noutra casa, noutra zona de Alcaíns, mas recordo-me perfeitamente porque eu fazia esse trajeto, pelo menos aos fins de semana, sábados e domingos, de bicicleta, todos os dias para aqui, para estar sempre à espreita que houvesse uma oportunidade, porque os mais velhos nos deixassem jogar, porque era sempre aquela forma que nós encontrávamos para jogar com outras pessoas, mas lembro perfeitamente. Aliás, os cortes não eram nada disto que estão neste momento, tinham outro tipo de piso, estavam feitos noutra orientação, portanto, em vez dos campos estarem aqui na vertical, estavam na horizontal. Mas lembro perfeitamente, festa de pompa e circunstância, de inauguração do equipamento desportivo na vila, e na altura foi uma mais-valia, sem dúvida alguma, para Alcaíns, como se veio a confirmar agora, ainda no presente, com esta infraestrutura em termos de oferta para a população. João, se tivesses aqui o gênio da lâmpada e pudesses pedir um sonho a esse gênio e que pudesse ser concretizável, qual seria o sonho que tu pedias para o Alcaténis? Que continue. Eu acho que pode ser pouco, tendo o poder do gênio da lâmpada ao meu dispor, mas acho que é demasiado grande. A continuidade significa que a vila continua a desenvolver-se. O continuo significa que continuará a haver miúdos e praticantes de ténis, de desporto, pessoas na vila. Portanto, que o ténis continua é muito mais do que simplesmente só continuar. Este crescimento ao longo dos últimos 10 anos tem sido sustentado. Já houve algumas direções, mas tem sido um crescimento sustentado. As próprias direções mantêm-se em contacto umas com as outras, as antigas e as novas. Quais são os objetivos a curto prazo para o Alcaténis e a médio e longo prazo? A curto prazo é manter esse crescimento sustentado, é ter mais alunos todos os anos, é ter mais federados, nem que seja mais um. Acho que é esse o objetivo, porque nós hoje já temos algum conforto em termos de números, ou seja, já contamos sempre com uma média entre os 70 e 80 federados, o que é muito bom para um clube que está tão perto de clubes de referência na região, ou talvez o clube mais referência da região. Ainda conseguir angariar tantos federados é bom. Temos cerca de 50 alunos distribuídos pelos vários escalões etários, o que também é bom. Se me perguntares, queremos mais? Sim, mas acho que estes números já têm uma responsabilidade grande acrescida, e podemos crescer, certamente que será bom. Mas se continuarmos a manter estes números, já fico satisfeito. Em 2014, se me dissessem que em 2024 o clube tinha o número de federados que tem hoje, de sócios e de alunos que tem, eu provavelmente não acreditava. Porque, lá está, é começar de novo, tu nunca sabes. Podes ter uma ideia, podes ter uma perspectiva, podes ter objetivos, podes persegui-los, mas nunca sabes, nunca tens a certeza se vais conseguir atingir esses mesmos objetivos. Portanto, para já o balanço é ótimo nestes 10 anos. Só a partir de 2017 é que tivemos campos, portanto, são 10 anos em que 2 e meio, 3, não tivemos campos, não é? Portanto, quase que não houve atividade de ténis. Portanto, são 7 anos de atividade de ténis. Em 7 anos, aquilo que criámos aqui foi uma dinâmica muito positiva, boa, talvez aqui alavancada um bocadinho com o Covid, sendo que o ténis, pronto, era um desporto seguro, não tinha contacto físico, pronto, e ajudou-nos aqui a alavancar um bocadinho aqui a meio do percurso, mas agora tem que sustentar esse caminho. Rogério, agora imagina que existe o gênio da lâmpada. Qual era o sonho que tu querias pedir, sabendo que ele se ia acontecer, esse teu sonho? Qual era o sonho que tu pedias para o Alcaténis? Ora bem, inicialmente, quando criámos a infraestrutura, os campos de ténis,
tínhamos também a ideia, a construção da sede do Alcaténis, que seria um quiosque a construir nas proximidades do Alcaténis, um quiosque que servisse de sede e ao mesmo tempo de ponto de encontro de quem gosta do ténis. Essa necessidade continua em pé, se calhar já não com os objetivos que tínhamos na altura, mas um aspecto que eu acho que era importante era criar um terceiro campo de ténis, porque para alguns torneios na altura fizeram-nos sentir a necessidade de termos 3 campos de ténis. Seria muito bom para a dinâmica do clube, para o desenvolvimento do clube de Alcaténis, a construção de um terceiro campo. Esse seria, digamos, o sonho mais imediato. O outro é que as pessoas responsáveis pelos campos de ténis e pelo clube, que acompanhem bem o dia-a-dia do clube, de maneira a criar jovens atletas que podem vir a dar muito à Vila de Alquins. Tu conheces o Alcaténis desde sempre, como já percebemos ao longo desta conversa. Como é que vês a evolução deste clube desde esse início, desde essa inauguração que estamos agora a falar, que depois uns meses mais tarde veio a originar a primeira direção do Alcaténis, até aos dias de hoje? Eu olho para essa evolução do Alcaténis um bocadinho como a nossa sociedade. Portanto, vi um grupo de pessoas muito empolgadas, apesar de ser ainda tenra idade, mas conseguir agora fazer esse exercício de reflexão, a querer divulgar e a querer serem dinâmicos em termos de organizações desportivas em prol da comunidade. Depois, não houve capacidade de outras gerações seguintes darem seguimento a esse projeto e o Alcaténis caiu aqui num vazio diretivo que fez com que as instalações estivessem ao abandono durante alguns anos, que criou aqui uma série de situações que não foram nada benéficas nem para a população, nem para a vizinhança e então muito menos para os jovens da localidade. E depois vi um grupo de alcainenses que gostam de desporto, encabeçados pelo João Dias, com muita vontade em querer reativar o ténis em Alcaíns, que deitaram mãos à obra e que conseguiram fazer com que a obra neste momento esteja de pedra e cal em Alcaíns, que seja uma referência a nível regional e nacional e até internacional, onde o nome do clube já foi além fronteiras e por isso é sem dúvida alguma um trabalho que foi sustentado, um trabalho que foi gradual, assente com os pés no chão, mas que conseguiu dar os seus frutos devido a esse trabalho dessa equipa desde 2014, apesar de as obras apenas surgirem em 2016 e depois a inauguração em 2017. Por fim, podia-te dar uma mensagem de parabéns ao Alcaténis. Essa é a parte fácil, né? Parabéns, Alcaténis, por estes 30 anos, com altos e baixos, mas que pelos últimos 10 anos que continuemos a trabalhar em conjunto em prol da comunidade, por mais 30 pelo menos, portanto é isso, parabéns e que conte muitos e bons. O ténis está de parabéns, vão fazer 30 anos. 30 anos, já é uma idade interessante, mas espero eu que os 30 anos se multipliquem e com um trabalho produtivo na área desportiva. Eu, obviamente, que felicito o Alcaténis, felicito todas as direções que tiveram a capacidade de forma mais dinâmica, mais empolgante, ou de forma que conseguiram contagiar as pessoas envolventes no projeto, nos vários projetos. Dou os meus sinceros parabéns, porque todos, tenho a certeza absoluta, que fizeram e continuam a fazer o seu melhor. Estamos a falar de associativismo, estamos a falar de carolice, estamos a falar de pessoas que emprestam muito tempo da sua vida pessoal e profissional em prol da comunidade, em prol do associativismo e por isso os meus sinceros parabéns, que o Alcaténis tenha uma longa
e saudável vida pela frente, e são os meus votos para que tudo corra bem e quer continue à frente dos destinos técnicos do Alcaténis, quer não continue, poderão sempre contar com a minha ajuda, com o meu auxílio, para continuar a levar bem longe o nome do Alcaténis. Parabenizar o Alcaténis, eu acho que é exatamente no seguimento daquilo que estávamos a falar, de parabenizar Alcaíns, porque as coisas que acontecem em Alcaíns aos alcainenses se devem, em particular aos praticantes de ténis, normalmente representados obviamente pelos dirigentes, presidentes da Assembleia, qualquer órgão social, mas os praticantes de ténis, os alcainenses, são efetivamente os que estão de parabéns, a meu ver, por termos continuado e temos podido chegar aos 30 anos, e tenho a certeza que tudo indica que vamos chegar muito mais anos lá para a frente.